Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Darilton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a briga pela classificação para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, porque nesse sabadão 10 equipes entram em campo no sonho de conquistarem as 3 últimas vagas e se juntarem às outras 5 equipes já classificadas para os quadrangulares finais da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí, então, que Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já estão classificados para a próxima fase, ou seja, restam 3 vagas e 10 times brigam por essa classificação. Bora verificar agora o que cada equipe precisa para conseguir a vaga na próxima fase da Série C e brigar aí pelo acesso no Brasileirão da Série B de 2026. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Toda semana vídeos para você acompanhar de todos os campeonatos, Brasileirão Série C, Série D, entre outros campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Galerinha, seguinte, 10 equipes então brigam pelas últimas 3 vagas, né? São elas Guarani, Brusque, Ituano, Floresta do Ceará, Botafogo da Paraíba, Confiança do Sergipe, Figueirense de Santa Catarina, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o CSA de Alagoas e a equipe do Maringá. Então são essas 10 equipes que brigam pela classificação. Logicamente tem as 3 ali principais que dependem só de si, que é o caso do Guarani, Brusque e Ituano, e tem 3 que precisam de combinação de resultado, até porque esses 3 que eu vou falar agora inicialmente, eles também brigam contra o rebaixamento, que é o caso de Maringá, CSA e Ipiranga, beleza? Vamos então aí o que cada time precisa para conseguir a classificação para a próxima fase, lembrando que o sexto colocado hoje é o Guarani tem 26 pontos, e o Guarani enfrenta o Tombense fora de casa, né, que o Tombense já está rebaixado para a Série D do Brasileirão do ano que vem, né? O Guarani tem 7 vitórias ao longo desse campeonato e saldo 0. Ou seja, para o Guarani conseguir a classificação com tranquilidade, basta uma vitória simples. O Guarani venceu, ele está classificado em 6º lugar e tudo indica que vai estar classificado num grupo onde vai estar a Ponte Preta. Ou seja, podemos ter um derby campineiro. Se por algum motivo o Guarani empatar, ele vai a 27 pontos e aí vai cair na dependência de um resultado importante, que é do jogo do Floresta. Porque aí vamos imaginar que o Brusque e o Ituano venham vencer os seus jogos. O Brusque vai a 28, o Ituano vai a 27. O Ituano também tem um saldo de -2, então ele teria que tirar esse saldo que ele tem contra o Guarani, né, em caso de empate. E o Floresta, que também poderia a 27 pontos, também tem que tirar um saldo de -2. Então o Guarani está numa situação um pouco mais tranquila, mas tem essa chance de ser eliminado em caso de derrota, caso Ituano, Floresta e Brusque venham vencer os seus jogos, né? O Brusque, que é o 7º colocado, joga em casa contra o CSA, que é um time também que luta pela classificação, mas a cabeça do CSA é mais para se manter na Série C do Brasileirão, né? A situação do CSA é mais crítica em relação ao rebaixamento e não classificação. O Brusque, com uma vitória, ele está classificado. Se o Brusque empatar o seu jogo, aí vai depender de uma combinação de resultados, porque aí o Ituano não pode vencer o seu confronto, porque o Ituano iria a 27 pontos, ultrapassaria o Brusque. Se o Brusque empatar o confronto contra o CSA, o Floresta também passaria o Brusque em caso de vitória. O Floresta joga em casa contra o São Bernardo, então o Brusque sabe que o empate pode custar a eliminação. Lembrando que também tem o Botafogo da Paraíba, que pode ultrapassar em caso de vitória. Então há várias combinações aí. Para o Brusque, vitória é classificação, empate pode complicar um pouco, né? O 8º colocado nessa briga pela classificação é o Ituano. O Ituano tem 24 pontos. O Ituano joga fora de casa contra o Náutico, que já está classificado para a próxima fase do Brasileirão Série C. Então o Ituano sabe que vai ter uma pedreira pela frente. Pega um time que já está mais tranquilo, né, que já está classificado, mas que vem numa grande fase. O Náutico está muito bem. E o Ituano, nessas últimas rodadas, conseguiu uma reação bacana. Então, se o Ituano, em caso de vitória, está classificado, ele vai a 27 pontos. Não tem como mais ser alcançado pelo Floresta, que também pode ir a 27, e elimina os demais. Então, matemática simples, para quem já está no G8. Guarani, Brusque e Ituano só precisam vencer os seus jogos. Em caso de empate, terão que esperar os demais resultados. E em caso de derrota, fatalmente, um desses times vai conseguir se manter. Então, vale muito para Guarani, Brusque e Ituano. Galerinha, os outros demais times que estão nessa briga,
O nono colocado é o Floresta, que no meu ponto de vista faz uma campanha espetacular. Floresta do Ceará, 24 pontos. O Floresta joga em casa contra o São Bernardo. Se o Floresta vencer, ele vai a 27 pontos. E aí, independente de quem tropece, seja o Guarani, o Brusque e o Ituano, o Floresta estará classificado. Se o Floresta vencer, ele vai a 27 pontos. Se o Guarani empatar, aí vai pela questão do saldo, né? Mas de qualquer forma, se o Brusque empatar, o Ituano empatar, algum dos dois perder, se o Floresta ganhar, o Floresta está classificado. Se o Floresta empatar, ele precisa torcer pela derrota do Ituano. Caso contrário, ele não consegue ultrapassar nem Brusque, nem Guarani, certo? O Botafogo da Paraíba, que tem 23 pontos, ele vai jogar contra a equipe do Anápolis fora de casa. O Anápolis briga contra o rebaixamento. Jogo bem complicado esse jogo do Botafogo da Paraíba. Pega um time que está brigando contra o rebaixamento fora de casa. O Botafogo da Paraíba pode chegar a 26 pontos, né? Ele tem um saldo positivo, que é uma coisa importante, já que o Botafogo com saldo 3, se ele empatar ali em número de vitórias e o time adversário tiver um saldo menor, ele ultrapassa. Por exemplo, o Guarani perdeu para o Tombense, o Botafogo ganhou, o Botafogo passa o Guarani, porque iguala em vitórias e só perde e ganha na questão do saldo. Então, para o Botafogo, uma vitória seria importante. Então, o Botafogo seca ali Floresta e Ituano, por máximo eles empatarem, e torce para o Brusque também empatar, porque ele passaria no saldo de gols a equipe do Brusque, já que ele tem saldo 3. Então o saldo do Botafogo nesse momento pode pesar. O Botafogo da Paraíba está na briga pela classificação. Outro time que joga em casa é o Confiança. O Confiança vai enfrentar o Retrô, time já rebaixado. O Confiança é um super favorito no confronto. Acho que o Confiança, entre os times que brigam pela classificação, é um dos mais favoritos. E o Confiança enfrenta o Retrô em casa. O Confiança tem uma questão negativa, que é o saldo de gols. Ele tem um saldo de gols de -2. E isso pode pesar um pouco nessa briga pela classificação. O Confiança vencendo, ele vai a 7 vitórias e teria que já tirar essa questão do saldo. Lembrando que aí o Confiança tem que secar. O Botafogo não pode ganhar, o Ituano e o Floresta não podem vencer. E aí automaticamente ele ia para a briga ali com Brusque e Guarani. Então a briga mais acirrada ali, o Confiança também tentando vencer, né? Em 12º lugar, o Figueirense com 23 pontos. O Figueirense que escapou de qualquer chance de rebaixamento na última rodada, vem de 2 vitórias seguidas, 2 boas vitórias. O Figueirense pode chegar também a 26 pontos com 6 vitórias. O Figueirense está um pouco abaixo ali no número de vitórias dos seus concorrentes diretos, né? Mas o Figueirense pode chegar a 6 pontos. E o Figueirense também tem um saldo muito bom. O Figueirense tem um saldo 4. Isso pode ser muito importante para o Figueirense nessa briga, porque se o Figueirense chegar a 26 pontos, ele não consegue passar o Brusque, em caso o Brusque venha empatar o confronto, e nem o Guarani, caso o Guarani também empatar o seu confronto. Aliás, o Guarani o Figueirense não passa, né? Porque o Figueirense pode chegar a 26 pontos, e o Guarani já tem 7 vitórias, e o máximo que o Figueirense pode chegar é a 6. Então a briga do Figueirense pela classificação é contra o Brusque, desde que o Brusque perca o confronto, e principalmente contra o Ituano. Então se o Figueirense fazer a parte dele contra o Ipiranga fora de casa, ele vai secar o Confiança, o Botafogo, o Floresta, e brigarem com o Ituano principalmente. Vamos ver como que o Figueirense vai se comportar. Galera, os outros 3 times que estão na briga, eles têm chances mínimas de classificação, mas ainda pode acontecer. É o caso do Ipiranga, com 22 pontos, que enfrenta o Figueirense. O Ipiranga tem 6 vitórias e saldo de -5. Ele pode chegar a 7 vitórias, o que é um critério de desempate importante. O CSA tem um saldo de 0 e 5 vitórias no campeonato. E fechando, o Maringá tem 4 vitórias e -1 de saldo. A situação do Maringá é mais complicada. O Maringá precisa de uma combinação de resultado maluca aqui. O Maringá tem que ganhar. O Maringá enfrenta a equipe do Caxias em casa. O Caxias já está classificado. O Maringá teria que ir a 25 pontos. E a única briga que o Maringá tem ali é contra o Ituano. Então, se o Ituano ganhar, o Maringá já está eliminado. Quase a mesma situação do CSA. O CSA até pode ir a 25 pontos, mas não alcançaria mais o Brusque em número de vitórias. Então, a matemática é muito simples. Se o Ituano vencer, o Ituano automaticamente já elimina ali a equipe do Maringá e o CSA. Sobre o Ipiranga ainda pode alcançar o Brusque em número de vitórias. Só que o problema do Ipiranga é que o saldo de gols do Ipiranga é muito ruim. O Ipiranga tem um saldo de gols de -5. Então, isso aí pode pesar um pouco nessa briga pela classificação em relação ao Ipiranga. Ipiranga, CSA e Maringá também lutam contra o rebaixamento. Então, para você ver a situação, então Ipiranga, CSA e Maringá ainda tem chances matemáticas de classificação, mas uma situação bem mais complicada. Precisa de uma combinação de resultados. A maioria deles aqui precisa que o Ituano perca o confronto, perca o jogo dele, para conseguir, quem sabe, brigar pela classificação.
Galera, é isso. Última rodada do Brasileirão Série C. São os 10 times que brigam pela classificação. Não se esqueça de se inscrever no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Aquele abraço, até a próxima.